Um menino de 11 anos em tênis rasgados estava diante de uma sala cheia de cientistas rindo. Menino, eu te darei 10 milhões se você resolver isto. O bilionário zombou. Mas quando o giz parou de mover, o riso morreu e o impossível tornou-se possível. Ethan Collins aprendeu 3 coisas antes ele fez 11. Que as portas traseiras do MIT abriam se você sabia qual zelador perguntar. Que livros didáticos de matemática avançada da biblioteca podiam te ensinar qualquer coisa se você tinha tempo suficiente. E que pessoas brilhantes raramente acreditavam que brilho podia vir de alguém vestindo sapatos segurados juntos com fita adesiva. A quarta coisa que ele aprendeu, que humilhação na frente de 300 pessoas, sente-se como afogar em água gelada, veio em uma tarde de terça-feira, no maior auditório de palestras do MIT. Ele não deveria ter estado lá. A placa lá fora dizia evento privado, Blackwell Innovation Summit, somente por convite. Mas Ethan tinha passado 2 anos se esgueirando para palestras do MIT, enquanto sua mãe limpava os banheiros. E ele tinha aprendido que se você andava com propósito e mantinha sua cabeça baixa, a maioria das pessoas assumia que você pertencia. Hoje era diferente. Hoje, Marcus Blackwell, ele mesmo estava falando. Ethan tinha lido sobre Blackwell na revista Fortune, na biblioteca. Bilionário de tecnologia, pioneiro em computação quântica, pessoa mais jovem de sempre, a tornar uma empresa pública aos 30. O artigo tinha mostrado Blackwell de pé, em frente a uma torre de vidro no Vale do Silício, braços cruzados, parecendo alguém que nunca tinha ouvido a palavra não e não a aceitaria se ele fizesse. O auditório de palestras estava lotado. Cientistas, professores, estudantes de pós-graduação, todos eles em ternos ou blazers, todos eles segurando tablets e xícaras de café de designer. Ethan deslizou para um assento na última fila, tentando se fazer invisível, o que não era difícil quando você tinha 11 anos e vestido em roupas do centro de doações. No palco, Blackwell andava como um predador. 1,88, terno caro que provavelmente custava mais do que a mãe de Ethan fazia em 3 meses, prata em suas têmporas, e um sorriso que nunca bem alcançava seus olhos. Criptografia quântica, Blackwell anunciou, sua voz carregando através do salão, com a confiança de alguém acostumado a ser a pessoa mais inteligente em cada sala, representa a fronteira final da cibersegurança. Quem quer que quebre o problema de criptografia controla o futuro da privacidade digital. Governos, corporações, indivíduos, todos tornam-se vulneráveis ou invencíveis baseados nesta única descoberta. Ele clicou um controle remoto. Uma equação apareceu na tela massiva lá atrás dele. Linhas e linhas de matemática tão complexa que pareciam arte. Letras gregas, integrais, notação de mecânica quântica. A respiração de Ethan prendeu. Ele reconheceu partes disso de seus estudos, mas isto estava além de qualquer coisa que ele tinha visto. Esta, Blackwell continuou, é a equação de Kaufman, nomeada após Dr. Richard Kaufman, que passou 30 anos tentando resolvê-la antes de sua morte 2 anos atrás. Ela representa a chave para a criptografia resistente a quantum. Resolva isto e você revoluciona a cibersegurança. Fale e computadores quânticos eventualmente quebrarão cada senha, cada conta bancária, cada segredo em existência, a audiência murmurou, impressionada. Eu reuni as mentes mais brilhantes em computação quântica, Blackwell disse, gesticulando para uma fila de cientistas na frente. Harvard, MIT, Stanford, Cambridge. Nenhum deles resolveu. Dr. Kaufman, ele mesmo morreu acreditando que era impossível. Ele pausou para efeito. Mas eu não acredito no impossível. Então eu estou oferecendo 10 milhões de dólares para qualquer um que possa resolver a equação de Kaufman bem aqui, bem agora, hoje. O salão irrompeu. 10 milhões. Cientistas inclinando-se para frente, câmeras piscando. Isto não era apenas uma palestra. Isto era um espetáculo. Ethan encarou a equação, sua mente já trabalhando.
A equação de Kaufman. Ele tinha lido sobre ela em um livro de mecânica quântica avançada que ele tinha encontrado na biblioteca do MIT, escondido em um canto onde ninguém olhava. O trabalho de vida do Dr. Kaufman. O problema que todo matemático dizia era insolúvel. Mas enquanto Ethan estudava, algo clicou, um padrão. A maneira como as variáveis interagiam o lembrou de algo que ele tinha aprendido sobre transformadas de Fourier e funções de onda. Se você a abordasse não como um problema de matemática pura, mas como um problema de física. Se você tratasse os estados quânticos como probabilidades de colapso de onda em vez de valores discretos, alguns interessados? A voz de Blackwell escorria com diversão. Certamente alguém quer ser 10 milhões mais rico. Alguns estudantes de pós-graduação levantaram-se aproximando-se do quadro. Blackwell entregou os marcadores. Eles trabalharam por 10 minutos enchendo o quadro com cálculos. Errado! Todos eles errados. Blackwell apontou os erros com um desprezo mal disfarçado. Próximo, ele chamou. Mais tentativas, mais falhas. Os cientistas na primeira fila sussurraram uns para os outros, balançando suas cabeças. Se eles não podiam resolvê-la, ninguém podia. A mão de Ethan subiu antes que ele pudesse se impedir. Várias pessoas viraram para olhar, então mais, então a sessão inteira. Um garoto de 11 anos na última fila, mão levantada como se isto fosse um quiz de ensino fundamental. Alguém riu, então outra pessoa. O riso espalhou-se como uma onda. Os olhos de Blackwell encontraram Ethan e por um momento algo cintilou em seu rosto. Surpresa, talvez, ou aborrecimento que seu evento cuidadosamente orquestrado estava sendo interrompido por uma criança. Sim, Blackwell disse, seu tom já desdenhoso. Você tinha uma pergunta. Eu gostaria de tentar, Ethan disse, sua voz menor do que ele queria que fosse. Mais riso, mais alto agora. Uma mulher na terceira fila realmente apontou. Você gostaria de tentar? Blackwell repetiu lentamente, como se falando com alguém que não entendia inglês. A equação de Kaufman, o problema que derrotou as maiores mentes em computação quântica. Você? Ele gesticulou para Ethan, notando os tênis rasgados, os jeans desbotados, a jaqueta que era 2 tamanhos grande demais. Acha que pode resolvê-la? Ethan levantou-se, suas pernas tremendo. Sim, senhor. O riso tornou-se ensurdecedor. Estudantes de pós-graduação dobraram-se. Mesmo alguns dos professores estavam sorrindo, balançando suas cabeças para o absurdo. Blackwell andou pelo corredor, parando 3 metros de Ethan. De perto, ele era ainda mais imponente, alto, poderoso, acostumado a dominar cada espaço que ele entrava. Quantos anos você tem? Blackwell perguntou. 11, Ethan disse. 11, Blackwell repetiu. E agora ele estava jogando para a multidão, sua voz teatral. E o que te faz pensar que você está qualificado para resolver um problema que deixou Richard Kaufman perplexo por 30 anos? Você tem um PhD em mecânica quântica que eu não sei sobre. Não, senhor, Ethan disse silenciosamente. Mas eu tenho estudado. Estudando, Blackwell interrompeu, seu sorriso alargando. De onde? Vídeos do YouTube. Khan Academy, a audiência rugiu com riso. Deixe-me adivinhar. Você assistiu um documentário sobre física quântica e agora você pensa que é o próximo Einstein. O rosto de Ethan queimou. Ele queria sentar, desaparecer, correr. Mas a voz de sua mãe ecoou em sua cabeça. Nunca se envergonhe do que você sabe, querido. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Eu tenho me ensinado da biblioteca do MIT, Ethan disse, forçando sua voz firme. Mecânica quântica avançada, álgebra linear, a matemática do colapso da função de onda. A biblioteca do MIT, Blackwell disse, e seu tom tinha mudado. Mais afiado agora, mais perigoso. Diga-me algo. Você pagou mensalidade para estudar no MIT? Ou você é um daqueles garotos que se esgueiram para lugares onde não pertencem?
As palavras atingiram como um golpe físico. A garganta de Ethan fechou. Como Blackwell sabia? Eu pensei assim, Blackwell disse, lendo a expressão de Ethan. Segurança mencionou que tínhamos um invasor recorrente, um de 11 anos, que de alguma forma continuava a passar pelas portas. Ele virou para se dirigir a toda a sala. Senhoras e senhores, temos um invasor. Uma criança que pensa que invadir o MIT lhe dá o direito de interromper o discurso científico sério. O humor mudou. O riso era diferente agora. Cruel, com raiva justa. Como este garoto ousa infiltrar seu espaço exclusivo? Quem ele pensava que era? Talvez, Blackwell continuou, sua voz escorrendo com condescendência. Em vez de desperdiçar o tempo de todos, você deveria focar em terminar o ensino fundamental antes de tentar resolver problemas projetados para pessoas com credenciais reais. Um professor na primeira fila acenou aprovadoramente. Aqui, aqui. Ethan sentiu lágrimas ameaçando. Não chore. Não chore na frente de 300 pessoas. Não prove que eles estão certos sobre você. Digo-te o que, Blackwell disse. E seu sorriso era a coisa mais cruel que Ethan já tinha visto. Eu farei um acordo com você porque eu sou um homem generoso que acredita em encorajar a juventude, não importa quão equivocada. Ele pausou para efeito máximo. Menino, eu te darei 10 milhões se você resolver isto. A sala irrompeu. Aplausos, risos. Isto era entretenimento agora. O bilionário oferecendo dinheiro impossível a uma criança invasora. Marcus Blackwell, tão confiante em sua superioridade que ele podia zombar de um de 11 anos e transformar isso em um momento viral. De fato, Blackwell adicionou, tirando seu telefone. Deixe-me documentar isto, alguém filme isto. Eu quero que o mundo veja o que acontece quando a ilusão encontra a realidade. Quando crianças com direito pensam que merecem o que adultos realizados ganharam. 3 pessoas tiraram telefones. Uma jornalista no canto levantou sua câmera. Isto ia estar em todo lugar. O garoto arrogante que pensou que podia resolver o insolúvel, humilhado por um bilionário na frente da elite científica. Ethan olhou para a equação na tela. Olhou para os 300 rostos o encarando com diversão ou desprezo ou pena. Olhou para o sorriso triunfante de Blackwell e pensou em sua mãe, Claire Collins, que trabalhava 3 empregos para mantê-los em um apartamento de um quarto em Roxbury, que chegava em casa às 23h cheirando a alvejante e cera de chão, suas mãos ásperas de limpar os banheiros do MIT, que dizia a Ethan toda noite que a educação era o último fora da pobreza, que seu brilho era real, mesmo quando o mundo lhe dizia que não era. Ok, Ethan disse silenciosamente. Ok, Blackwell riu. Ok o quê? Eu vou resolvê-la. Ethan disse mais alto agora. Por 10 milhões de ienes, o riso alcançou um crescendo. Este era o melhor entretenimento que estes cientistas tinham visto em anos. Blackwell gesticulou grandiosamente em direção ao palco. Por favor, seja meu convidado. Mostre-nos o que um invasor de 11 anos pode fazer com uma das equações mais complexas da matemática moderna. Ethan andou pelo corredor. Cada passo sentiu-se como mover através de concreto. Os olhos sobre ele eram pesos físicos. No momento em que ele alcançou o quadro, suas mãos estavam tremendo tão mal que ele quase deixou cair o marcador que Blackwell lhe entregou. Você tem 20 minutos, Blackwell anunciou, porque eu sou generoso. Embora eu suspeite que você perceberá seu erro em cerca de 30 segundos, quando você realmente ler a equação de perto. Mais riso. Ethan estava diante do quadro. A equação de Kaufman, espalhada sobre ele na caligrafia confiante de Blackwell. De perto, ela era ainda mais intimidante. Camadas de operadores mecânicos quânticos, integrais complexas, variáveis que pareciam não ter nenhuma relação umas com as outras. Mas ali, bem ali na terceira linha, o operador de colapso da função de onda. Blackwell a tinha escrito como uma mudança de estado discreto.
Mas e se Ethan começou a escrever? Sua mão moveu mais rápido enquanto o medo derretia, substituído pela matemática pura pela qual ele tinha se apaixonado 3 anos atrás, quando ele tinha encontrado seu primeiro livro de cálculo. O barulho da sala desapareceu. As câmeras desapareceram. Até Blackwell desapareceu. Havia apenas a equação, apenas o problema, apenas a solução se formando sob seu marcador. Ele escreveu por 17 minutos, enchendo o quadro com cálculos, mostrando como tratar estados quânticos como ondas de probabilidade em vez de partículas discretas mudava tudo. Como Kaufman a tinha abordado da direção errada. Como a solução não era mais complexidade, mas simplicidade elegante, uma transformada de Fourier que colapsou a equação inteira em algo gerenciável. Quando Ethan largou o marcador e deu um passo para trás, o silêncio era absoluto. A solução o encarou de volta do quadro, completa e perfeita. Ele tinha feito isso, ele tinha realmente feito isso. Ele virou para encarar a audiência. 300 pessoas sentaram congeladas, bocas abertas, olhos arregalados. O riso tinha ido embora. O desprezo tinha ido embora. Em seu lugar estava algo que Ethan nunca tinha visto dirigido a ele antes: choque. E na primeira fila, Dr. Thomas Bradley, um dos físicos quânticos mais respeitados do MIT, levantou-se lentamente, encarando o quadro como se ele tivesse visto um fantasma. Meu Deus, Dr. Bradley sussurrou. Isso está correto. O rosto de Blackwell empalideceu. O quê? A solução? Dr. Bradley disse mais alto agora, andando em direção ao palco. Está correto. Não apenas correto, é brilhante. Ele a abordou como um problema de mecânica de ondas em vez de estados quânticos puros. Kaufman estava olhando para ela errado. Todos nós temos estado olhando para ela errado. Ele virou para encarar Ethan. Quantos anos você disse que tinha? 11, Ethan sussurrou. Dr. Bradley olhou de volta para o quadro, então para Ethan, então para o quadro novamente. 11 anos de idade, autodidata, e ele acabou de resolver um problema que Richard Kaufman, uma das maiores mentes de nossa geração, passou 30 anos falhando em quebrar. A sala explodiu. Cientistas correndo para frente. A câmera da jornalista piscando, pessoas gritando perguntas, do Dr. Bradley tentando manter a ordem. E no centro de tudo isso, Marcus Blackwell estava congelado, seu rosto uma máscara de descrença e raiva, encarando o menino de 11 anos, que acabou de fazê-lo parecer um tolo na frente de todos que importavam. Ethan encontrou os olhos de Blackwell e viu algo que fez seu estômago cair. Isto não tinha acabado. Isto estava apenas começando. E o bilionário que tinha prometido 10 milhões de dólares parecia que ele preferiria morrer do que pagá-lo. O auditório de palestras tinha se transformado em caos nos 30 segundos desde que Ethan largou o marcador. Cientistas lotaram o palco, apontando para o quadro, discutindo uns com os outros em vozes que cresciam mais alto a cada momento. Estudantes de pós-graduação tiraram telefones, fotografando a solução de cada ângulo. Alguém gritou, "Impossível!", enquanto outra pessoa berrou, "Verifique a terceira integral." A jornalista, Amanda Chen, do Boston Globe, empurrou através da multidão, sua câmera capturando tudo. E no centro de tudo isso, Ethan estava congelado, tentando processar o que ele tinha acabado de fazer. Dr. Thomas Bradley alcançou o quadro primeiro, seus 62 anos esquecidos enquanto ele praticamente correu os degraus. Seus olhos escanearam o trabalho de Ethan linha por linha, seu dedo traçando os cálculos. Atrás dele, 3 outros professores do MIT abriram caminho para frente, desesperados para ver se Bradley estava certo. A abordagem da função de onda. Bradley murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa, tratando estados quânticos como distribuições de probabilidade em vez de valores discretos. É tão óbvio agora. Por que nós não? Ele virou para encarar Ethan. Onde você aprendeu isso? A boca de Ethan estava seca.
Livros da biblioteca. Eu tenho lido sobre mecânica quântica por 2 anos. 2 anos, Bradley repetiu, sua voz cheia de algo como admiração. Você tem 11 anos de idade e você tem se ensinado física quântica em nível de pós-graduação por 2 anos. Pare! A voz de Marcus Blackwell cortou através do barulho como uma lâmina. A sala caiu em silêncio. Ele estava na base do palco, seu rosto não mais pálido, mas corado de raiva, mal contida. Suas mãos estavam cerradas em punhos. Quando ele falou, cada palavra era precisa e fria. Ninguém toque aquele quadro. Ninguém o fotografe. E alguém me traga Dr. Rodrigues. Agora um murmúrio atravessou a multidão. Dr. Sofia Rodrigues era uma das maiores especialistas do mundo em criptografia quântica. Se alguém podia verificar ou refutar a solução, era ela. Blackwell subiu os degraus do palco lentamente, seus olhos fixos em Ethan. De perto, sua expressão era aterrorizante. Não raiva exatamente, mas algo pior. Cálculo. O olhar de alguém decidindo como eliminar um problema. Você, Blackwell disse silenciosamente, para que apenas Ethan pudesse ouvir. Não tem ideia do que você acabou de fazer. Antes que Ethan pudesse responder, a voz de uma mulher chamou de trás. Senhor Blackwell, é verdade. O menino resolveu. Amanda Chen, a jornalista, tinha seu telefone ligado gravando. O momento estava sendo transmitido ao vivo para Deus sabia quantas pessoas. O rosto de Blackwell transformou-se instantaneamente, a raiva desaparecendo atrás de uma máscara de ceticismo divertido. Quando ele virou para encarar a multidão, ele estava sorrindo. Não vamos nos adiantar, Blackwell disse, sua voz carregando aquele mesmo tom condescendente que ele tinha usado em Ethan antes. O que temos aqui é uma criança que escreveu algumas matemáticas em um quadro. Se está correto, se realmente resolve a equação de Kaufman, isso requer verificação séria por especialistas qualificados. Dr. Bradley disse que estava correto. Alguém chamou. Dr. Bradley, Blackwell disse suavemente, fez uma observação preliminar no calor do momento. Eu tenho certeza que ele concordaria que um problema que derrotou Richard Kaufman por 30 anos merece mais do que 30 segundos de revisão antes de declararmos ele resolvido. Bradley abriu sua boca para discutir, mas Blackwell o cortou. O que é por que eu chamei por Dr. Rodrigues? Ela literalmente escreveu o livro didático sobre criptografia quântica. Se alguém pode verificar isto, ele gesticulou desdenhosamente para o quadro. É ela. A multidão murmurou aprovação. Blackwell estava certo. Eles precisavam de verificação apropriada. Isto era importante demais para apressar. Ethan sentiu-se doente. A maneira como Blackwell disse isso ao se referir à solução de Ethan, como se fosse lixo que precisava ser descartado, a confiança em sua voz, ele não estava preocupado. Ele estava planejando algo. Enquanto isso, Blackwell continuou, dirigindo-se a toda a sala. Vamos discutir o que sabemos sobre nosso jovem matemático. A pausa antes de matemático foi deliberada, carregada de dúvida. Ele afirma ter se ensinado mecânica quântica de livros de biblioteca. Aos 11 anos, enquanto aparentemente invadindo as instalações do MIT por quanto tempo foi, filho? 2 anos, Ethan sussurrou. 2 anos, Blackwell repetiu. E a maneira como ele disse isso fez parecer uma confissão de comportamento criminoso em vez de dedicação ao aprendizado. 2 anos de acesso não autorizado à propriedade privada. Eu me pergunto. Ele virou para encarar a câmera de Amanda Chen diretamente. Nesses 2 anos, você talvez ganhou acesso à pesquisa que não era destinada ao consumo público? Notas de professores, trabalho preliminar em problemas quânticos? A implicação pairava no ar como gás venenoso. O estômago de Ethan caiu. Não, eu nunca. Por que? Blackwell continuou. Seria bem fácil. Não seria? Para uma criança com acesso às instalações do MIT, digamos, copiar o trabalho de outra pessoa para talvez encontrar as antigas notas de pesquisa do Dr. Kaufman, notas que poderiam ter contido dicas em direção à solução e simplesmente transcrevê-las.
A sala explodiu, cientistas gritando, alguns defendendo Ethan, alguns acenando para a lógica de Blackwell. Claro, isso fazia mais sentido do que um de 11 anos resolvendo o insolúvel. O garoto deve ter trapaceado de alguma forma. Isso não é verdade. A voz de Ethan quebrou. Eu não copiei nada, eu resolvi sozinho. Então você não se importará. Blackwell disse, seu sorriso afiando, esperando que Dr. Rodrigues verificasse não apenas se a solução está correta, mas se ela contém quaisquer elementos da pesquisa proprietária do Dr. Kaufman. Pesquisa que eu devo mencionar, minha empresa, Blackwell Quantum Systems, adquiriu após sua morte. Lá estava. Blackwell possuía a pesquisa de Kaufman, o que significava que se a solução de Ethan tivesse alguma semelhança com ela, Blackwell podia alegar roubo de propriedade intelectual. Isto é insano, Dr. Bradley disse, dando um passo à frente. Marcus, você sabe tão bem quanto eu que a abordagem do menino é completamente diferente de qualquer coisa que Kaufman tentou. Olhe para o tratamento da função de onda. Kaufman nunca sequer considerou. O que eu sei, Blackwell interrompeu, sua voz endurecendo, é que eu ofereci 10 milhões de reais por uma solução para um problema que deixou as mentes mais brilhantes em computação quântica perplexas. E o que eu não vou fazer é entregar esse dinheiro a uma criança invasora baseada em 30 segundos de observação por um professor, não importa quão respeitado. Ele virou de volta para Ethan e sua voz baixou para um sussurro que apenas as primeiras filas podiam ouvir. Você quer seus 10 milhões, menino? Então você vai provar além de qualquer sombra de dúvida que você os ganhou. Caso contrário, você vai sair daqui do mesmo jeito que você veio, com nada. As portas na parte de trás do salão abriram e Dr. Sofia Rodrigues entrou. 40 anos de idade, professora em Harvard, recipiente da medalha Fields por seu trabalho em teoria quântica. Se ela dissesse que a solução estava correta, ninguém podia disputá-la. Ela andou pelo corredor com calma autoridade, reconhecendo colegas com acenos, mas dizendo nada. Quando ela alcançou o palco e viu Ethan, sua expressão cintilou. Surpresa, talvez, ou confusão sobre por que uma criança estava de pé no quadro. Dr. Rodrigues, Blackwell disse calorosamente. Obrigado por vir em tão curto aviso. Temos uma situação que requer sua expertise. Então eu ouvi, Rodrigues disse, seu sotaque revelando sua herança porto-riquenha. Você está afirmando que alguém resolveu a equação de Kaufman. Este jovem homem, Blackwell disse, e a maneira como ele enfatizou jovem fez parecer um insulto. Apresentou o que ele afirma ser uma solução. Dr. Bradley acredita que está correto. Eu estou cético. Rodrigues olhou para Ethan, então para o quadro, então de volta para Ethan. Você escreveu isto? Sim, senhora, Ethan disse. Quantos anos você tem? 11. Algo mudou na expressão de Rodrigues. Não descrença, mas intensa curiosidade. Ela virou para o quadro e começou a ler. O salão caiu em silêncio. 300 pessoas assistindo uma mulher estudar matemática. Ethan podia ouvir seu próprio batimento cardíaco. Podia sentir os olhos de Blackwell sobre ele, esperando que Rodrigues declarasse a solução inválida. Minutos passaram. 5 a 10, 15. Rodrigues tirou um tablet, começou a executar cálculos, fazendo referência cruzada, testando variáveis. Seus dedos voaram através da tela. Em um ponto, ela pediu giz, escreveu suas próprias equações ao lado das de Ethan, verificou as constantes de integração. 20 minutos tornaram-se 30. As pernas de Ethan estavam tremendo. Ele queria sentar, mas não ousava mover. Ao lado dele, doutor, Bradley observava Rodrigues com a intensidade de alguém testemunhando a história. Mesmo Blackwell tinha ficado quieto, embora sua mandíbula estivesse cerrada tão apertado que os músculos saltavam. Finalmente, após 37 minutos que pareceram horas, Dr. Rodrigues largou seu giz e virou para encarar a sala. A solução, ela disse, sua voz carregando claramente no silêncio absoluto, está correta.
O salão irrompeu. Aplausos, cientistas gritando de pé. A câmera de Amanda Chen capturando cada momento. Além disso, Rodrigues continuou, e sua voz de alguma forma cortou através do barulho. É brilhante, revolucionário. A abordagem da mecânica de ondas, tratando a criptografia quântica como um campo de probabilidade em vez de estados discretos, abre aplicações que nós nem começamos a explorar. Isto não é apenas uma solução para a equação de Kauffman. É um repensar fundamental de como abordamos a criptografia quântica. Ela virou para olhar para Ethan e havia lágrimas em seus olhos. Quem te ensinou isso? Ela perguntou. Ninguém, Ethan disse. Eu me ensinei de livros. Que livros? Princípios de Mecânica Quântica, por Shankar. Computação Quântica e Informação Quântica, por Nielsen e Chuang. Artigos publicados Dr. Kauffman sobre teoria do campo quântico. Ele pausou. E muitos vídeos do YouTube quando eu não entendia a matemática. Um riso ondulou através da multidão, quente agora, surpreso em vez de zombador. Rodrigues balançou sua cabeça lentamente. Eu tenho estudado mecânica quântica por 25 anos. Eu tenho um PhD de Princeton e uma medalha Fields. E um de 11 anos que se ensinou de livros de biblioteca acabou de resolver um problema que eu não podia quebrar. Ela andou até Ethan e fez algo que chocou a todos. Ela se ajoelhou, colocando-se ao nível dos olhos dele, e estendeu sua mão. É uma honra, ela disse suavemente. Conhecê-lo. Ethan apertou a mão dela, muito oprimido para falar. A sala explodiu novamente, cientistas correndo para a frente, todos querendo falar com o garoto gênio. Dr. Bradley, radiante de orgulho como um avô. Amanda Chen lutando através da multidão, gritando perguntas. E Marcus Blackwell estava sozinho no palco, assistindo seu evento cuidadosamente construído desabar ao redor dele. Senhor Blackwell, a voz de Amanda Chen cortou através do barulho. A solução está verificada. Quando você apresentará o prêmio de 10 milhões? Todo o olho virou para Blackwell. Toda a câmera apontou para ele. Este momento estava sendo transmitido ao vivo, compartilhado, já viralizando. O bilionário que tinha zombado de uma criança gênio. O CEO arrogante, prestes a ser humilhado. O sorriso de Blackwell era fino e perigoso. O processo de verificação não está completo. Dr. Rodrigues acabou de confirmar. Dr. Rodrigues, Blackwell interrompeu. Confirmou que a matemática é sólida. O que ela não confirmou, o que ainda precisamos investigar, é se esta solução infringe pesquisa proprietária possuída pela Blackwell Quantum Systems. Pesquisa que minha empresa adquiriu da propriedade do Dr. Kauffman. A sala ficou quieta novamente. Você está dizendo, Dr. Bradley disse lentamente, que embora o menino resolveu seu desafio, pois já, você não vai pagá-lo? Eu estou dizendo, Blackwell respondeu, sua voz fria, que eu não vou pagar 10 milhões de dólares por propriedade intelectual roubada. Se, e é um se significativo, nós determinarmos que esta solução é trabalho original e não derivado da pesquisa privada do Dr. Kauffman, então podemos discutir pagamento. Isso é lixo, alguém gritou. Isso é a lei, Blackwell retrucou. Minha empresa possui os direitos à pesquisa de criptografia quântica do Dr. Kauffman. Se esta solução, ele gesticulou para o quadro, tiver alguma semelhança com aquela pesquisa, ela pertence a mim, não a uma criança invasora. Amanda Chen estava escrevendo furiosamente. Isto ia ser notícia de primeira página. O bilionário se recusando a pagar um gênio infantil por uma tecnicalidade. Ethan sentiu o mundo inclinando. Ele tinha feito isso. Ele tinha resolvido a equação impossível. Tinha sido verificado por uma das maiores mentes em física quântica. E Blackwell ainda ia tirá-la dele. Quanto tempo? Dr. Rodrigues perguntou, sua voz tensa de raiva. Esta investigação levará. Pelo tempo que for necessário, Blackwell disse.
Minha equipe legal precisará revisar a pesquisa do Dr. Kaufman, compará-la com esta solução, consultar especialistas em propriedade intelectual. Podem ser dias, podem ser semanas. Ele sorriu. Podem ser meses. Você deu sua palavra, Dr. Bradley disse na frente de 300 testemunhas. E eu a manterei, Blackwell respondeu suavemente. Uma vez que estabeleçamos que a solução é legítima e original. Até lá, ele virou para Ethan. Eu sugiro que você vá para casa, menino. De volta para de onde você veio. E talvez da próxima vez pense 2 vezes antes de tentar competir com pessoas que realmente ganharam seu lugar na mesa. Ele saiu do palco, deixando Ethan de pé ali com lágrimas escorrendo pelo seu rosto, segurando uma solução que tinha acabado de ser chamada brilhante por um vencedor da medalha Fields, mas era aparentemente sem valor, porque um bilionário disse assim. Amanda Chen abaixou sua câmera e abordou Ethan cuidadosamente. Ei, ela disse suavemente. Qual é o seu nome? Ethan, ele sussurrou. Ethan Collins. Ethan, Amanda repetiu, digitando em seu telefone. E onde você mora? Roxbury, Ethan disse. Com minha mãe? Sua mãe? Amanda sorriu gentilmente. Qual é o nome dela? Claire. Claire Collins. Ethan limpou seus olhos. Ela limpa banheiros aqui no MIT. Foi assim que eu entrei. Eu esperaria por ela para terminar o trabalho. E sua voz quebrou. Amanda colocou sua mão em seu ombro. Ouça-me muito cuidadosamente, Ethan. O que acabou de acontecer? O mundo inteiro está assistindo. Até amanhã de manhã, todos vão saber seu nome. Todos vão saber o que você fez. E todos vão saber que Marcus Blackwell tentou te enganar do que você ganhou. Ela olhou para seu telefone, onde a transmissão ao vivo tinha acumulado 20.000 espectadores e subindo. Isto não acabou. Amanda disse, isto está apenas começando. E algo me diz que o Sr. Blackwell acabou de cometer o maior erro de sua vida. No palco, Dr. Rodrigues estava fotografando a solução de Ethan de cada ângulo. Dr. Bradley estava em seu telefone já ligando para colegas. E em algum lugar no prédio, Claire Collins estava terminando seu turno, completamente inconsciente de que seu filho de 11 anos tinha acabado de mudar suas vidas para sempre. Se Marcus Blackwell gostasse ou não, Claire Collins estava esfregando o banheiro do 3º andar do prédio de matemática do MIT quando seu telefone zumbiu pela 47ª vez em 10 minutos. Ela o ignorou. Seu supervisor tinha deixado claro, telefones guardados durante o horário de trabalho. Claire não podia se dar ao luxo de perder este emprego. Não quando ele pagava $14 por hora e vinha com o seguro de saúde que cobria a medicação de asma de Ethan. Mas o zumbido não parou. Mensagem após mensagem, chamada após chamada. Finalmente, durante sua pausa, Claire tirou seu telefone com mãos ainda ásperas de alvejante. 63 chamadas perdidas. Mais de 100 mensagens de texto e sua caixa postal estava cheia. A primeira mensagem era de sua irmã, Claire. Me ligue agora. A segunda de sua vizinha, senhora Chen. Seu filho está nas notícias. A terceira de alguém que ela não reconheceu. Ethan está bem? Nós estamos todos orando por ele. O coração de Claire parou. Ethan. Algo aconteceu com Ethan. Ela ligou para sua irmã com mãos tremendo. Lisa a atendeu no primeiro toque. Oh, graças a Deus, Lisa disse. Você não viu? Está em todo lugar. É Claire. Seu filho é famoso. Oh, do que você está falando? Ethan está machucado? Machucado? Não, ele está, Claire. Ligue seu telefone. Olhe para o Twitter. Olhe para qualquer coisa. Seu de 11 anos acabou de resolver algum problema de matemática impossível na frente de cientistas do MIT e um bilionário está se recusando a pagá-lo 10 milhões. E a internet inteira está perdendo suas mentes. O telefone de Claire zumbiu novamente. Um alerta de notícias. Menino gênio resolve a equação de Kaufman. CEO bilionário se recusa a pagar prêmio de 10 menus.
Então outro prodígio da matemática de 11 anos humilhado por Marcus Blackwell em evento do MIT. E outro relógio criança resolve equação impossível. CEO de tecnologia alega trapaça. Claire abriu o Twitter. O tópico mais trending era apagar Ethan no escuro. O segundo era fraude Blackwell. Ela clicou o primeiro vídeo e lá estava seu filho, seu bebê. De pé, na frente de um quadro negro massivo coberto em matemática. Ela não podia começar a entender, encarando uma sala cheia de adultos que estavam rindo dele. Um homem alto em um terno caro. Marcus Blackwell, a legenda dizia, elevando-se sobre Ethan, sua voz escorrendo com desprezo. Menino, eu te darei 10 milhões se você resolver isto. Claire assistiu com sua mão sobre sua boca enquanto Ethan andava para o quadro, enquanto ele escreveu por 17 minutos enquanto 300 pessoas assistiam, enquanto ele deu um passo para trás e a sala caiu em silêncio. Então a voz de uma mulher. Meu Deus, isso está correto, não apenas correto, é brilhante. O vídeo cortou para o rosto de Blackwell empalidecendo. Cortou para cientistas correndo para frente. Cortou para uma mulher com um cabelo grisalho ajoelhada na frente de Ethan, apertando sua mão. Cortou para Blackwell dizendo, o processo de verificação não está completo, enquanto Ethan estava ali com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. O vídeo tinha 2,3 milhões de visualizações. Ele tinha sido postado 45 minutos atrás. O telefone de Claire tocou. Amanda Chan, de acordo com o identificador de chamadas. Senhora Collins, a voz de uma mulher, profissional mas gentil. Meu nome é Amanda Chan. Eu sou uma jornalista com o Boston Globe. Eu estava no MIT hoje quando seu filho resolveu a equação de Kaufman. Onde ele está? Claire exigiu. Onde está Ethan? Ele está seguro. Ele ainda está no MIT com vários professores que estão cuidando dele. Mas, senhora Collins, vai haver muita atenção da mídia. Eu gostaria de me encontrar com você e Ethan. Conte sua história apropriadamente antes de eu vir buscá-lo, Claire disse. Agora mesmo. Ela não pediu permissão para sair do trabalho cedo. Apenas pegou seu casaco e correu. No momento em que Claire alcançou o prédio de matemática do MIT, havia vans de notícias lá fora, repórteres com câmeras, uma multidão de pessoas segurando cartazes. Pague Ethan e fraude Blackwell, e gênio não tem limite de idade. Claire empurrou através deles, ignorando as perguntas gritadas, e encontrou Ethan em uma sala de conferências cercado por professores. Ele parecia tão pequeno naquela cadeira de couro, seus pés não bem tocando o chão, seu rosto exausto e assustado, e tentando tanto ser corajoso. Mãe, ele sussurrou quando ele a viu. Claire atravessou a sala em 3 passos e o puxou para seus braços. Ethan enterrou seu rosto em seu ombro e começou a chorar. Realmente chorando do jeito que ele não tinha desde que seu pai saiu 5 anos atrás. Sinto muito, ele soluçou. Eu sei que eu não era suposto me esgueirar para palestras. Eu sei que você me disse para ficar na biblioteca enquanto você trabalhava, mas eu só queria aprender. Ixi, Claire disse, segurando-o apertado. Você não está em apuros. Você não fez nada errado. Sr. Blackwell disse que eu trapaceei. Ele disse que eu roubei a resposta. Ele disse, Ethan não podia terminar. Sr. Blackwell disse uma voz do outro lado da sala é um mentiroso. Dr. Thomas Bradley levantou-se de sua cadeira, sua expressão mais dura do que Claire já tinha visto em um acadêmico. Senhora Collins, Bradley disse, meu nome é Dr. Thomas Bradley. Eu tenho ensinado no MIT por 34 anos, e eu quero que você saiba que o que seu filho fez hoje foi extraordinário. Ele resolveu um problema que as maiores mentes em computação quântica têm trabalhado por décadas, e ele o fez através de puro brilho, autoeducação e determinação. Então por quê? A voz de Claire tremeu. Por que o Sr. Blackwell disse que ele trapaceou? Por quê? Disse outra voz. Dr. Sofia Rodrigues deu um passo à frente. Marcus Blackwell está desesperado. Sua empresa, Blackwell Quantum Systems,
tem prometido a investidores uma descoberta em criptografia quântica por 3 anos. Eles queimaram 2 bilhões em financiamento. O preço de suas ações caiu 40% no último ano. E 6 meses atrás, Blackwell fez uma promessa pública de que eles resolveriam a equação de Kaufman até o fim do ano. Ela tirou seu tablet, mostrou a Claire um artigo de notícias. Blackwell Quantum Systems promete solução de criptografia revolucionária feridas de ações. Isso foi 8 meses atrás, Rodrigues continuou. Desde então, nada. Sua equipe de PhDs não podia quebrá-la. Ele gastou milhões adquirindo o doutor para a pesquisa de Kaufman, esperando que houvesse uma solução escondida naqueles papéis. Não havia. Blackwell estava enfrentando o maior fracasso de sua carreira. Então Ethan a resolveu. Bradley disse silenciosamente. Em 17 minutos, um de 11 anos autodidata fez o que a empresa de Blackwell não podia fazer com recursos ilimitados. Então, ele está tentando roubá-la, Claire disse. Entendimento inundando através dela. Ele está alegando que Ethan trapaceou para que ele possa pegar a solução e dizer que sua empresa a descobriu. Exatamente, Rodrigues confirmou. E se ele pode desacreditar Ethan, chamá-lo de invasor, acusá-lo de roubar pesquisa, ninguém questionará quando a Blackwell Quantum Systems de repente anunciar que eles resolveram independentemente a equação. Claire sentiu raiva construindo em seu peito. Seu filho brilhante, gentil, inocente, estava sendo usado como um peão por um bilionário que não podia suportar ser superado por uma criança. O que podemos fazer? Claire perguntou. Bradley e Rodrigues trocaram olhares. Nós lutamos. Bradley disse simplesmente. Nós nos certificamos de que todos saibam a verdade. Nós documentamos que a solução de Ethan é completamente original. Usa abordagens que ninguém na empresa de Blackwell jamais considerou e representa um pensamento inovador genuíno. Ele sorriu gravemente, e nós faremos Marcus Blackwell se arrepender do dia em que ele tentou enganar uma criança do que ele ganhou. Amanda Chan apareceu na porta. Senhora Collins, se você estiver disposta, eu gostaria de entrevistá-la e Ethan. Eu quero contar sua história, onde você vive, o que você faz, como Ethan se ensinou mecânica quântica. Dê às pessoas o quadro completo. Claire olhou para Ethan. Querido, você quer fazer isso? Ethan limpou seus olhos. Isso vai ajudar? Isso fará o Sr. Blackwell pagar o que ele prometeu? Eu não posso prometer isso, Amanda disse honestamente. Mas eu posso prometer que o mundo saberá a verdade. E às vezes é tudo o que é preciso. Ethan acenou. Ok. A entrevista levou 2 horas. Amanda perguntou sobre o apartamento de um quarto deles em Roxbury. Sobre Claire trabalhando 3 empregos antes de consolidar para 2. Sobre o pai de Ethan saindo quando as contas médicas ficaram muito altas. Sobre Ethan descobrindo matemática aos 7 anos. Ensinando a si mesmo álgebra de livros de biblioteca. Progredindo para cálculo aos 9, mecânica quântica aos 10. Por que mecânica quântica? Amanda perguntou a Ethan gentilmente. Porque é bonito, Ethan disse simplesmente. A maneira como partículas podem estar em 2 lugares de uma vez até que você as observe. A maneira como a realidade muda baseada em medição. É como se o universo estivesse nos dizendo que as coisas não são fixas, que tudo é possibilidade até que escolhamos olhar. Amanda digitou rapidamente. Esta citação sozinha seria compartilhada 1 milhão de vezes. E por que você se esgueirou para o MIT? Amanda perguntou. Ethan olhou para sua mãe. Porque mamãe trabalha tão duro. Ela está sempre cansada, sempre preocupada com dinheiro. E eu pensei se eu pudesse aprender o suficiente, ficar inteligente o suficiente, talvez eu pudesse conseguir uma bolsa de estudos, ir para o MIT de verdade um dia, conseguir um emprego que paga o suficiente para que mamãe não tenha que limpar banheiros mais. Os olhos de Claire encheram-se de lágrimas. Ela não tinha sabido, não tinha percebido que toda vez que ela chegava em casa exausta, Ethan estava observando, planejando,
tentando encontrar um jeito de salvá-la. Senhor Blackwell te chamou de invasor, Amanda disse. Como isso te fez sentir? Ethan ficou quieto por um longo momento, como se eu não merecesse aprender, como se porque somos pobres eu não sou permitido ser inteligente, como se as únicas pessoas que conseguem resolver grandes problemas são pessoas que podem pagar para pertencer a lugares como o MIT. Ele olhou diretamente para a câmera de Amanda. Mas isso não é verdade, Ethan continuou, sua voz mais forte agora. Ser inteligente não é sobre dinheiro. É sobre curiosidade e trabalho e recusar-se a desistir quando algo é difícil. Eu não precisei de equipamento chique ou tutores caros. Eu só precisei de livros e tempo. E sua voz quebrou. Uma mãe que acreditava que eu podia fazer isso. O vídeo daquela entrevista seria visto 40 milhões de vezes nas próximas 72 horas. Até aquela noite, a internet tinha irrompido. Python estava em tendência mundial. Sites de petição travaram de tráfego. Mais de 2 milhões de pessoas assinaram uma petição exigindo que Blackwell honrasse sua promessa. Usuários do Twitter cavaram na história da Blackwell Quantum Systems, encontrando pedidos de patente que pareciam suspeitosamente como a antiga pesquisa Dr. Kaufman, registros da ESSEC mostrando que a empresa estava perdendo dinheiro, e entrevistas onde Blackwell tinha prometido descobertas que nunca se materializaram. Um CEO de tecnologia rival tuitou: "Eu pagarei a Ethan os 10 milhões de dólares eu mesmo se Blackwell não o fizer. Gênio merece ser recompensado, não explorado." O presidente de Harvard lançou uma declaração. Harvard teria a honra de oferecer a Ethan Collins uma bolsa de estudos integral quando ele estiver pronto para a universidade. A filha do Dr. Richard Kaufman, uma professora de ciência da computação ela mesma, postou um vídeo. "Meu pai passou sua vida acreditando que a equação era insolúvel. Ethan provou que ele estava errado em 17 minutos. Papai teria ficado emocionado e ele teria ficado enojado com Marcus Blackwell tentando roubar a conquista deste menino. Mas o momento mais poderoso veio às 23h daquela noite, quando alguém encontrou e postou um vídeo de 2 anos antes, Marcus Blackwell dando uma palestra TED sobre inovação. O problema com a educação moderna, Blackwell disse no palco, confiante e charmoso, é que nós tornamos o conhecimento exclusivo. Nós criamos barreiras, mensalidade, credenciais, acesso institucional que impedem mentes brilhantes de alcançar seu potencial. A verdadeira inovação vem de pessoas que pensam diferente, que não são constrangidas pela educação tradicional, que ousam desafiar o status quo." O vídeo cortou para Blackwell de hoje zombando de Ethan, outro garoto do lado errado da cidade que pensa que merece o que pessoas com credenciais ganharam. A hipocrisia era devastadora. O vídeo viralizou instantaneamente, 10 milhões de visualizações em 3 horas. À meia-noite, o preço das ações da Blackwell Quantum Systems tinha caído mais 15%. Seu conselho de diretores convocou uma reunião de emergência. 3 grandes investidores retiraram publicamente o apoio e em um apartamento de um quarto em Roxbury, Claire Collins deitou na cama com seu filho, assistindo o mundo se unir ao redor deles e permitiu-se acreditar pela primeira vez em muito tempo que talvez, apenas talvez, fazer a coisa certa realmente importava. "Mãe", Ethan disse silenciosamente na escuridão. "Sim, querido. Eu estava assustado hoje quando todos estavam rindo. Quando o Sr. Blackwell disse, eu trapaceei. Eu quase não escrevi a solução. Quase só fui para casa. O que te fez fazer isso de qualquer forma?" Ethan ficou em silêncio por um momento. "Você. Eu ficava pensando em como você nunca desiste. Como você trabalha tão duro mesmo quando está cansada. Como você me diz que conhecimento é poder e ninguém pode tirá-lo de mim." Ele pausou. "Eu queria te fazer orgulhosa." Clary o puxou para mais perto, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. "Querido, eu tenho tido orgulho de você desde o dia em que você nasceu. Mas hoje,
Hoje você mostrou ao mundo inteiro o que eu sempre soube. Que você é extraordinário, que você é corajoso, que você é exatamente quem você deveria ser. Fora de sua janela, Boston brilhava com luzes. Em algum lugar naquela cidade, Marcus Blackwell estava percebendo que humilhar uma criança na câmera poderia ter sido a pior decisão de negócios de sua carreira. Mas no apartamento 3B em Roxbury, um menino de 11 anos que acabou de revolucionar a criptografia quântica adormeceu nos braços de sua mãe, sonhando não com dinheiro ou fama ou vingança, mas com a biblioteca do MIT, onde tudo começou. E de todas as outras crianças como ele, pobres, brilhantes, desesperadas para aprender, que poderiam ver sua história e acreditar que eles também podiam mudar o mundo, se alguém lhes desse permissão ou não. O e-mail chegou às 6h da manhã, 3 dias depois que o vídeo de Ethan viralizou. Os advogados de Marcus Blackwell estavam processando Ethan Collins por roubo de propriedade intelectual, difamação e quebra de confidencialidade. Eles estavam exigindo que a solução fosse entregue a Blackwell Quantum Systems imediatamente e buscando danos de $50 milhões. 50 milhões de um de 11 anos que vivia em um apartamento de um quarto. Amanda Chen quebrou a história dentro de 1 hora. A reação foi imediata e nuclear. Bilionário processa criança gênio por 50 dólares após recusar pagar prêmio prometido. A manchete sozinha fez as pessoas furiosas, mas o conteúdo real do processo era pior. A equipe legal de Blackwell alegou que Ethan tinha acessado materiais de pesquisa proprietários durante seus 2 anos no MIT, que sua solução era derivada do trabalho classificado do Dr. Kaufman e que, ao falar com a mídia, Ethan tinha violado acordos de não divulgação que ele nunca tinha assinado. Era absurdo, transparente, desesperado e estava funcionando. Nós não podemos pagar um advogado, Claire disse a Dr. Bradley pelo telefone, sua voz tremendo. Nós mal podemos pagar o aluguel. Como nós somos supostos lutar contra a equipe legal de um bilionário? Você não vai, Bradley disse, porque você não está sozinha. Ao meio-dia, 17 escritórios de advocacia tinham oferecido representar Ethan Pruno. 3 advogados de patentes de Stanford submeteram a affidavit provando que a abordagem de Ethan era inteiramente nova. O departamento legal do MIT lançou uma declaração confirmando que a pesquisa do Dr. Kaufman, que Blackwell agora possuía, continha nada remotamente similar à solução de mecânica de ondas de Ethan. A filha do Dr. Kaufman foi mais longe. Ela realizou uma conferência de imprensa fora da sede da Blackwell Quantum Systems. A pesquisa de meu pai está sendo usada como uma arma contra uma criança, Margaret Kaufman disse, sua voz dura de raiva. Marcus Blackwell comprou os papéis de meu pai 2 anos atrás, prometendo honrar seu legado. Em vez disso, ele está se escondendo atrás deles para roubar de um menino de 11 anos. Meu pai sentiria vergonha. Ela segurou uma pasta. Estas são as notas pessoais de meu pai, que eu guardei antes de vender sua pesquisa para Blackwell. Eu as dei a especialistas independentes. Eles confirmam que a solução de Ethan usa estruturas matemáticas completamente diferentes. Blackwell sabe disso. Ele está mentindo para os tribunais e para o público. A conferência de imprensa tinha 8 milhões de visualizações à noite. A Babylon à noite. Mas Blackwell não estava recuando. Ele apareceu na CNBC aquela tarde, composto e confiante, apesar das ações de sua empresa continuarem a despencar. Isso não é sobre dinheiro, Blackwell disse suavemente. É sobre proteger direitos de propriedade intelectual. Minha empresa investiu bilhões desenvolvendo tecnologia de criptografia quântica. Nós não podemos permitir que esse investimento seja minado por... Ele pausou cuidadosamente. Amadores entusiastas, por mais bem-intencionados que sejam. O menino tem 11, o entrevistador disse. Você prometeu a ele 10 milhões de dólares. Eu prometi 10 milhões por uma solução original. Blackwell corrigiu.
O que eu não posso fazer em boa consciência é recompensar o que parece ser o uso não autorizado de pesquisa proprietária. Se o jovem Sr. Collins pode provar que seu trabalho é inteiramente original, o que nossos especialistas fortemente duvidam, então podemos discutir compensação. Seus experts, o entrevistador pressionou, ou verificação independente, Blackwell sorriu. Minha empresa emprega os principais físicos quânticos do mundo. Eu confio em seu julgamento. O que Blackwell não mencionou, 4 daqueles principais físicos tinham pedido demissão naquela manhã, lançando uma declaração conjunta de que a solução de Ethan era revolucionária e completamente original. Mais 2 tinham sido demitidos por se recusarem a assinar documentos alegando o contrário. A história espiralou. Todo dia trazia novas revelações. Um ex-engenheiro da Blackwell Quantum Systems vazou e-mails internos mostrando executivos discutindo como neutralizar o problema Collins e adquirir sua metodologia através de pressão legal. A SIC anunciou uma investigação sobre se Blackwell tinha enganado investidores sobre as capacidades de sua empresa. Advogados de patentes descobriram que a Blackwell Quantum Systems tinha protocolado pedidos baseados na pesquisa do Dr. Kaufman, pesquisa que era suposta permanecer de posse privada conforme o acordo de compra. Margaret Kaufman protocolou seu próprio processo por quebra de contrato. E através de tudo isso, Ethan foi para a escola. Sua professora da 6ª série, Sra. Patterson, tinha passado o primeiro dia respondendo perguntas de alunos que tinham visto seu colega de classe na televisão. No segundo dia, ela tinha desistido do plano de aula e deixou Ethan explicar mecânica quântica a seus colegas. É como o gato de Schrödinger, Ethan disse, desenhando no quadro branco. O gato está vivo e morto até que você abra a caixa. Não por causa de magia, mas porque a observação colapsa ondas de probabilidade em estados definidos. A realidade é fluida até que a medimos. Um menino chamado Marcus, sem relação com Blackwell, levantou sua mão. Então, você está dizendo que nada é real até que olhamos para isso? Eu estou dizendo, Ethan respondeu cuidadosamente, que o real é mais complicado do que pensamos. Partículas existem em múltiplos estados simultaneamente. Elas estão aqui e lá, girando para cima e girando para baixo até que a observação as force a escolher. Não é filosofia, é física mensurável, repetível. A turma estava em silêncio processando. É assim que você venceu a equação? Uma menina perguntou. Ao pensar sobre a realidade diferentemente, ao tratar o problema como ondas em vez de partículas, Ethan disse. Todos estavam procurando por soluções discretas, números específicos, estados fixos. Mas a criptografia quântica é fundamentalmente sobre probabilidade. Uma vez que eu parei de procurar por uma resposta e comecei a procurar por campos de probabilidade, a solução ficou clara. Sra. Patterson tinha lágrimas em seus olhos. Este menino que tinha passado 2 anos se ensinando em segredo, estava agora ensinando física quântica a crianças de 11 anos em uma escola pública de Roxbury, e elas estavam entendendo. Após a aula, Sra. Patterson puxou Ethan para o lado. O diretor quer falar com você sobre a atenção. Alguns pais estão preocupados com a interrupção da mídia. O estômago de Ethan caiu. Eu estou em apuros? Não, querido, Sra. Patterson disse rapidamente. Mas você precisa estar preparado. Algumas pessoas não gostam quando outros sucedem, especialmente quando esses outros são supostos a ficar em seu lugar. A reunião com o diretor Davis foi pior do que Ethan esperava. O conselho escolar recebeu queixas, Davis disse. Não sem gentileza. Pais preocupados com a segurança de seus filhos com equipes de notícias lá fora. Preocupações sobre você ser uma distração do aprendizado. Sugestões de que talvez você fosse melhor servido por... Ele limpou sua garganta. Arranjos educacionais alternativos. Eles querem me expulsar, Ethan disse categoricamente. Eles querem proteger o ambiente da escola, Davis corrigiu. Mas Ethan, entre nós, eles estão assustados.
Assustados com atenção, com controvérsia, com ter um aluno que é mais inteligente do que alguns de seus professores. Isso deixa as pessoas desconfortáveis. Eu só quero aprender, Ethan disse, sua voz pequena. Davis inclinou-se para a frente. Eu sei e eu estou lutando por você. Mas você precisa entender este processo, esta atenção da mídia. Não vá embora. Você não é mais apenas um estudante. Você é um símbolo. E símbolos deixam as pessoas nervosas. Aquela noite, Claire encontrou Ethan encarando seus livros didáticos de matemática, não os lendo. Querido, o que há de errado? Eles querem que eu saia da escola, Ethan disse. Porque eu sou uma distração. Porque os pais estão preocupados. Claire sentiu raiva e desgosto batalhando em seu peito. Nós vamos lutar contra isso. Nós vamos... Mãe, Ethan interrompeu. E se eles estiverem certos? E se eu não pertenço lá mais? Eu resolvi uma equação e agora tudo é diferente. As outras crianças olham para mim estranho. Professores não sabem como falar comigo. Eu não sou normal. Normal, Claire disse ferozmente, ajoelhando-se na frente dele. É superestimado. Você sabe o que você é? Você é brilhante. Você é corajoso. Você é um garoto que viu um problema impossível e recusou-se a acreditar que era impossível. Não ouse deixar ninguém te fazer sentir que isso é algo para se desculpar. Mas o processo é Blackwell estando desesperado. Claire terminou. E o desespero torna as pessoas perigosas, mas também as torna desleixadas. Ela mostrou a Ethan seu telefone, um novo artigo de Amanda Chen, Blackwell Quantum Systems, sob investigação criminal por fraude de patente. Eles o encontraram, Claire disse. Prova de que Blackwell protocolou patentes baseadas na pesquisa do Dr. Kaufman sem autorização apropriada. Patentes que sua empresa alegou serem inovações originais. Isso é fraude, querido. Fraude federal. O tipo que vem com tempo de prisão. Ethan leu o artigo. Esperança e medo se misturando em seu peito. Isso significa que ele tem que me pagar? Isso significa, Claire disse, ele vai ter problemas muito maiores do que você. Ela estava certa. A investigação federal moveu-se rápido. Agentes do FBI invadiram os escritórios da Blackwell Quantum Systems, apreendendo computadores e documentos. O conselho de diretores da empresa realizou uma reunião de emergência. E tarde naquela noite, o império cuidadosamente construído de Marcus Blackwell começou a colapsar. Primeiro, o conselho votou para removê-lo como CEO, efetivo imediatamente. Então, 3 grandes contratos governamentais valendo $2 bilhões foram suspensos aguardando investigação. Então, mais 6 executivos seniores renunciaram. E, finalmente, às 23 horas, a Blackwell Quantum Systems lançou uma declaração. Após revisão interna completa, nós reconhecemos que a solução de Ethan Collins para a equação de Kaufman é original, inovadora e representa um avanço genuíno em criptografia quântica. Nós pedimos desculpas por qualquer confusão referente a alegações de propriedade intelectual e confirmamos que o Sr. Collins tem direito ao prêmio completo de $10 milhões como originalmente prometido. A declaração continuou. As ações de Marcus Blackwell não refletem os valores desta empresa. Nós estamos comprometidos com a transparência, inovação e apoiar jovens talentos independentemente de sua origem. Claire a leu 3 vezes antes de acreditar que era real. Nós ganhamos, ela sussurrou. Querido, nós ganhamos. Mas Ethan não estava celebrando. Ele estava encarando um artigo diferente, este de 1 hora atrás. Marcus Blackwell, fotografado saindo de sua mansão, cercado por repórteres, seu rosto não mais confiante, mas abatido, desesperado, encurralado. Ele não vai parar, Ethan disse silenciosamente. Não realmente. Mesmo se eles me pagarem, mesmo se ele for demitido, pessoas como ele não apenas aceitam ser vencidas por crianças como eu. Claire o puxou para perto. Então nós ficamos vigilantes. Nós ficamos inteligentes.
E nós lembramos que você não fez nada de errado. Você resolveu um problema. É tudo. O resto, os processos, a mídia, a investigação, isso é com ele. Mas mãe, Ethan disse, e se isto é apenas o começo? E se toda vez que eu tento fazer algo, tento aprender algo, pessoas vão então nós lutamos toda vez? Claire interrompeu. E nós ganhamos toda vez. Porque você tem algo que Marcus Blackwell não tem e nunca terá. O que é verdade? Claire disse simplesmente. Você resolveu aquela equação justamente. Você ganhou aquele dinheiro honestamente. Você mudou a criptografia quântica através de puro brilho. E nenhum processo, nenhum bilionário, nenhuma quantia de dinheiro ou poder pode mudar aqueles fatos. Ela olhou para seu filho, seu bebê, que tinha crescido rápido demais, que tinha enfrentado coisas que nenhum de 11 anos deveria enfrentar, e viu algo que fez seu coração doer de orgulho. Ele não estava quebrado. Ele não estava assustado em silêncio. Ele estava com raiva, sim. Ferido, definitivamente. Mas debaixo de tudo isso, ele ainda era o menino que tinha se esgueirado para palestras do MIT, porque aprender importava mais do que permissão. Que tinha se ensinado mecânica quântica porque o universo era bonito, que tinha estado na frente de 300 adultos rindo e resolvido o insolúvel, porque sua mãe o tinha ensinado que conhecimento era poder e ninguém podia tirá-lo de você. Nós vamos ficar bem, Claire disse. Ambos nós, eu prometo. E em uma mansão do outro lado da cidade, Marcus Blackwell encarou seu telefone, assistindo sua reputação queimar em tempo real, e percebeu que a pior decisão de sua vida não tinha sido recusar pagar um gênio infantil. Tinha sido subestimar o que acontece quando você tenta roubar sonhos de alguém que não tem mais nada a perder. 3 meses depois que o império de Marcus Blackwell colapsou, Ethan Collins estava no palco do maior auditório do MIT, não como um invasor desta vez, mas como um convidado. O cheque tinha chegado 6 semanas antes. 10 milhões entregues pelo novo CEO da Blackwell Quantum Systems, com um pedido de desculpas formal. Claire tinha chorado por 1 hora segurando o pedaço de papel que representava mais dinheiro do que sua família teria ganho em 10 vidas. Mas o dinheiro que Ethan tinha descoberto era a parte menos importante do que ele tinha ganhado. O auditório estava lotado. Estudantes, professores, jornalistas, e na primeira fila, vestindo um vestido que ela tinha comprado em vez de emprestado pela primeira vez em anos, sentou Collins, seus olhos já molhados com lágrimas de orgulho. Dr. Thomas Bradley andou até o pódio. 3 meses atrás, um menino de 11 anos resolveu um problema que tinha deixado as maiores mentes em computação quântica perplexas. Hoje, esse mesmo menino, agora com 12, está aqui para falar sobre o que acontece quando o brilho encontra a oportunidade. Ethan se aproximou do microfone, suas mãos mais firmes do que elas tinham sido naquele primeiro dia. A sala irrompeu em aplausos. Estas não eram pessoas rindo dele mais. Elas estavam celebrando ele. Meu nome é Ethan Collins, ele começou, e eu quase não resolvi a equação de Kaufman. A audiência silenciou, inclinando-se para frente. Não porque eu não podia, Ethan continuou, mas porque eu estava assustado. Assustado de ser ridicularizado. Assustado de ser dito que eu não pertencia. Assustado que pessoas olhariam para meus sapatos rasgados e roupas doadas e decidiriam que eu não valia a pena ouvir. Ele pausou, olhando para os rostos o observando. O Sr. Blackwell estava certo sobre uma coisa. Eu era um invasor. Eu me esgueirei para o MIT por 2 anos porque ninguém me deu permissão para aprender aqui. Ninguém disse que um garoto pobre de Roxbury podia sentar em palestras projetadas para estudantes de pós-graduação. Então, eu peguei essa permissão eu mesmo. Murmúrios de aprovação ondularam através da multidão. Mas aqui está o que eu aprendi. Ethan disse, sua voz crescendo mais forte. Permissão é algo que outras pessoas controlam. Conhecimento é algo que você pega. Ninguém pode te impedir de aprender se você se recusar a se impedir.
Dr. Sofia Rodrigues levantou-se na terceira fila. Diga a eles o que você está fazendo com o dinheiro, Ethan. Ethan sorriu. Nós pagamos as dívidas da minha mãe. Compramos para ela um carro para que ela não tenha que pegar 3 ônibus para o trabalho mais. E nós estamos usando 5 milhões de dólares para começar a Fundação Collins para jovens matemáticos. O aplauso começou, mas Ethan levantou sua mão. Não é um programa de bolsa de estudos, ele explicou. É algo diferente. Nós estamos abrindo centros de matemática em bairros de Boston, como Roxbury, Dorchester, Mattapan, lugares onde crianças como eu não geralmente têm chances. Tutoria gratuita, computadores, livros e, o mais importante, mentores que acreditam que o brilho existe em todo lugar, não apenas em códigos postais caros. O aplauso foi estrondoso. Agora Claire estava abertamente chorando. Nós já abrimos 3 centros, Ethan continuou. E nós temos 75 crianças matriculadas. Crianças que estão se ensinando cálculo de livros de biblioteca. Crianças que são brilhantes, mas invisíveis porque ninguém está olhando. Crianças que precisavam de alguém para dizer a elas que invadir o conhecimento é a coisa mais honrosa que você pode fazer. Um estudante atrás gritou. E o MIT, você está vindo para cá? Ethan sorriu. Dr. Bradley me ofereceu admissão antecipada, mas eu tenho 12. Eu estou ficando na escola pública por agora, aprendendo com crianças da minha idade, sendo normal quando eu posso ser. O MIT ainda estará aqui quando eu estiver pronto. E talvez, ele olhou para Bradley, talvez eu me candidate pela porta da frente desta vez, em vez de me esgueirar. Riso quente e genuíno encheu o salão. Mas eu quero dizer algo sobre o Sr. Blackwell, Ethan disse, e a sala ficou em silêncio novamente. Marcus Blackwell estava aguardando julgamento por fraude de patente. Sua empresa tinha sido vendida a concorrentes. Sua fortuna, principalmente construída em mentiras, tinha sido apreendida por autoridades federais. Ele tinha perdido tudo. Eu não o odeio, Ethan disse silenciosamente. Eu estou com raiva do que ele fez. Eu estou ferido por como ele me tratou. Mas eu entendo algo agora que eu não entendia antes. Ele olhou diretamente para a câmera gravando este momento. Pessoas como o Sr. Blackwell não têm medo de pessoas como eu, porque nós não somos espertos o suficiente. Eles têm medo porque nós somos. Porque cada criança que aprende apesar de barreiras, que sucede apesar de obstáculos, que resolve problemas impossíveis, prova que seu controle de acesso é desnecessário. Sua riqueza não os torna superiores. Suas credenciais não os tornam mais inteligentes. Seu poder é construído em convencer pessoas como eu que nós não merecemos tentar. A audiência estava absolutamente imóvel. Então, para cada garoto assistindo isso que sente que não pertence, que é pobre ou diferente, ou dito que não é bom o suficiente, eu quero que você saiba algo. A voz de Ethan rachou ligeiramente. Você é bom o suficiente, você sempre foi. O mundo apenas ainda não te alcançou. Dr. Rodrigues levantou-se novamente, desta vez andando para o palco. Ela tirou uma pasta. Ethan, ela disse, eu tenho algo para você, algo que eu acho que você ganhou. Ela abriu a pasta para revelar um certificado. Em nome da União Internacional de Matemática, eu estou honrada em presenteá-lo com o Prêmio Kaufman por inovação em matemática quântica. Você é o mais jovem recipiente na história, e isto ela segurou uma medalha pertencia ao Dr. Kaufman, ele mesmo. Sua filha queria que você a tivesse. Ethan encarou a medalha, incapaz de falar. Dr. Rodrigues a pendurou em seu pescoço, então fez algo que fez a sala inteira perder a compostura. Ela se ajoelhou diante dele assim como ela tinha 3 meses atrás. A honra, ela disse suavemente, ainda é minha. A ovação de pé durou 5 minutos. Cientistas que tinham passado suas vidas estudando matemática, aplaudindo um de 12 anos que tinha se ensinado de livros. Ethan estava ali oprimido até que Claire veio e o envolveu em seus braços. Mais tarde, após a cerimônia,
Ethan se encontrou na biblioteca do MIT, a mesma biblioteca onde ele tinha primeiro descoberto mecânica quântica 3 anos atrás. Dr. Bradley tinha lhe dado um passe especial. Ele não era mais um invasor. Ele era bem-vindo. Ethan passou seus dedos pelas lombadas dos livros que o tinham ensinado tudo. Princípios de mecânica quântica de Shankar. Computação quântica de Nayeli Chuang. Artigos coletados do Dr. Kaufman. Estes livros tinham sido seus professores quando ele não tinha outros. Seus companheiros quando ele estava sozinho. Sua prova de que conhecimento era livre para qualquer um disposto a trabalhar por ele. Aí está você, Claire disse da porta. Eu deveria ter sabido. Só queria vê-lo novamente, Ethan disse. O lugar onde tudo começou. Claire se juntou a ele entre as pilhas. Você sabe do que eu tenho mais orgulho? Não do dinheiro, não do prêmio, nem mesmo de resolver a equação. Mas o que, então? Que você nunca parou de acreditar que você merece estar aqui. Claire disse, mesmo quando todos te disseram que você não merecia. Mesmo quando eu estava cansada demais para te dizer o suficiente que você merecia. Você sabia. E esse saber mudou tudo. Ethan encostou-se em sua mãe. Eu estava assustado todos os dias. Assustado que alguém me pegaria. Assustado que eu estava desperdiçando seu tempo estudando coisas que nunca importariam. Assustado que eu sempre seria o filho do zelador se esgueirando pelas portas traseiras. E agora, Ethan disse, olhando ao redor da biblioteca que uma vez tinha sido proibida e era agora sua por direito. Eu sei que portas traseiras e portas da frente levam ao mesmo conhecimento. A única diferença é quem se sente com direito de andar através delas. Eles deixaram o MIT juntos enquanto o sol se punha sobre Cambridge. Mãe e filho andando pela entrada da frente com cabeças erguidas. Em algum lugar do outro lado da cidade, em comunidades onde crianças estudavam à luz da rua e sonhavam com coisas impossíveis, 75 crianças estavam abrindo novos livros didáticos nos centros da Fundação Collins, aprendendo que o brilho não era um presente reservado para os ricos. Era um fogo que queimava em qualquer um disposto a alimentá-lo. E em um pequeno apartamento, em Roxbury, que logo seria substituído por algo maior, mas seria sempre lembrado como lar, os tênis rasgados de Ethan estavam no armário ao lado de novos, não jogados fora. Nunca jogados fora, porque aqueles sapatos o tinham levado ao MIT quando ele não era suposto estar lá. Eles o tinham levado a um quadro negro quando todos disseram que ele não podia resolvê-lo. Eles tinham ficado firmes quando um bilionário tentou roubar seu futuro. E eles o lembrariam sempre que o valor não é medido pelo que você veste, ou de onde você é, ou quem te dá permissão para ser brilhante. É medido pelo que você faz quando todos te dizem que você não pode, e então fazendo isso de qualquer